Bom dia, irmãos. Que a graça e que a paz de Cristo sejam multiplicados na vida de vocês, amém? Bom estarmos aqui mais uma vez para compartilhar aquilo que Deus tem feito, o que Ele tem nos dado, o que Ele tem mostrado, aquilo que Ele tem revelado somente porque quer, porque o que Ele não quer, Ele não revela, e a gente tem que continuar simplesmente crendo de que aquilo que Ele falou vai se cumprir e está se cumprindo também, mesmo que a gente não consiga ver. E vamos dar continuidade hoje para a gente cumprir o que Deus já determinou, né? Feliz aí por Cleiton, cara, gente boa, né? Na época que estava lançando um livro, ele foi uma peça fundamental ali. Ainda lembra disso, Cleiton? Lembra nada, é um trabalho pequenininho. Bom te ver, viu, brother? Às vezes a gente pensa que o cara está longe, mas ele não está longe, né? Às vezes a gente pensa que desviou, mas não desviou. Ninguém desvia. A gente fica assim meio tonto algumas vezes. Porque o Evangelho ele não transforma ovelha, não transforma bode em ovelha. O Evangelho é luz. Então ele mostra para a ovelha que ela não é bode. E que ela está sofrendo porque, sendo ovelha, está vivendo como bode. Andando com bode, comendo o que bode come, que não é próprio dela. Então o Evangelho, sendo luz, ele vem e traz essa consciência, uma mudança de mente, para que essa consciência renovada revele não uma transformação, mas a sua real natureza. Aí, a partir de então, a ovelha vivendo como ovelha, vive melhor. Amém? Então, às vezes, algumas ovelhas vão ali, mas ela sempre foi ovelha. E o nosso papel é através do Evangelho, através da Palavra de Deus, podermos trazer essa luz que Jesus disse que é, para que, chegando à luz, a consciência seja renovada, iluminada, como o apóstolo Paulo disse, e você entenda, olhe para você e diga, o que é isso? Eu não sou isso. E revelando a sua verdadeira natureza, você segue cumprindo o projeto de Deus para cada um de nós, que não se enganem, se cumprirá. Amém? Eu quero orar com vocês 30 segundos, pode ser? Se passar um pouquinho. Pai querido, eu quero te dar graças, Senhor, graças porque nenhum de nós estaria aqui nessa manhã se não fosse pela ação da Tua mão, do Teu poder, se não fosse pela ação da Tua soberana e divina vontade. Quero te agradecer por cada pessoa que você trouxe, quero te agradecer por cada pessoa que não está aqui, mas que por alguma forma, de alguma forma está ouvindo, vendo, tendo contato, que você de alguma forma fez uma conexão para que elas também pudessem ser alcançadas por aquilo que você tem para nós hoje, exclusivamente hoje, nessa manhã. Te agradeço pela mesa posta que você já preparou antes da fundação de todas as coisas. Te agradeço pelo sacrifício de Jesus, o teu Filho. Te agradeço pela fé que você colocou no nosso coração e nos fez acreditar em tudo isso que parece loucura, parece uma doidice, mas que nós não conseguimos nos largar dessa fé, dessa convicção e seguimos firme nessa caminhada. Isso não é obra nossa, isso é obra tua, e eu te agradeço por você tomar conta da nossa vida, por você mexer os pauzinhos, por você puxar os cordõezinhos, por você fazer com que tudo aconteça de acordo com a tua vontade, Senhor. E a minha oração, o meu desejo para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus amigos, para a tua igreja, é que a gente aprenda a cada dia a resistir cada vez menos à tua vontade, ao teu querer, para que dessa forma a gente possa desfrutar cada vez mais a integridade, a plenitude daquilo que você tem para nós, Pai. Que nessa manhã possamos comer apenas aquilo que você preparou, que possamos beber apenas aquilo que você colocou nessa taça, que possamos ser alimentados apenas por Ti, Senhor Deus, e que absolutamente toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação
seja unicamente para ti, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar vocês, aos que quiserem acompanhar, eu vou ler um trecho da palavra de Deus, uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Eu estava lendo essa sequência e eu quero compartilhar com os irmãos num culto que hoje é um culto de ceia. É um texto apropriado para a ceia. Filipenses, capítulo de número 3, é uma palavra que para mim é muito edificante, é muito inspiradora nesses tempos que a gente precisa de inspiração, não é? Nesses tempos que a gente precisa, se não entender, mas descansar, ter consolo naquilo que Deus tem para nós. E Paulo escreveu essa carta aqui, e nesse trecho que eu quero ler com vocês, é um trecho que fala muito comigo, porque a gente às vezes acredita que pode resolver alguma coisa, a gente acredita que já tem currículo suficiente, acredita que fica pensando assim, soluções. Às vezes a gente para um pouquinho, uns 3 minutos antes de orar, porque a gente fica pensando assim, o que é que eu vou dizer para Deus, né? Qual é a solução que eu vou apresentar para Ele, qual é o bom plano que eu vou colocar diante dEle agora, para ver se Ele resolve, se Ele viabiliza, se Ele faz acontecer, porque em algum ponto a gente humaniza tanto a presença de Deus, o ser Deus, humaniza tanto esse Deus que a gente acha que Ele é como a gente, e que de repente, assim como a nossa esposa, nosso amigo, a pessoa que está trabalhando com a gente, para muitas vezes diante da mesa e fica olhando para você, esperando que você dê uma resposta, esperando que você dê uma solução, esperando que você apresente o plano de ação, e você se sente daquela obrigação de apresentar esse plano. Mas com Deus não é assim. Nós apresentamos as nossas orações, as nossas súplicas, com ações de graças, liberando os nossos anseios, as nossas demandas, as nossas angústias, para se livrar disso. Mas crendo que mesmo que não seja a nossa, a resposta de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, já está determinado para a nossa vida. E que não é o que fizemos, não é o que temos, não é o que podemos apresentar, que vai fazer com que isso avance ou seja mais retardado. Porque nós vivemos pela graça, não por mérito próprio, não pelo que fazemos, não pelo que colocamos, não pelo que nós passamos, não. Mas vivemos a cada dia pela graça de Deus, sabendo que Deus, sim, já cuidou desse dia, cuidará do amanhã, e que nós estamos vivendo um novo tempo em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos vivendo um novo tempo e principalmente agora a gente tem que despertar, sim, que um novo tempo está sendo estabelecido e que nós, essa geração, temos que aprender a viver nesse novo tempo. Amém? Paulo escreveu aos Filipenses, e depois do capítulo 2, que é um capítulo muito rico, ele fala a respeito dele. E eu vou ler um trechinho aqui, a gente tem pouco tempo, vamos ver até onde a gente vai, mas a partir do versículo 1 ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhe de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Amém? Você sente alguma tranquilidade em afirmar que você não tem nenhuma confiança em você mesmo? Que você não tem nenhuma confiança na carne, no homem, no governo, no Estado, no país, que independente de quem esteja lá em cima ou em outra situação, a nossa confiança não está na carne. Você tem um consolo nisso, irmãos. Nós temos que aprender, o Evangelho é um processo pedagógico, nós temos que aprender a viver o Evangelho.
Não acontece por imposição de mãos, por uma oração, estala o dedo. Não, nós temos que aprender com isso. Então Paulo diz, nós nos gloriamos em Cristo e nós não confiamos na nossa carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Porque às vezes a gente chega nesse ponto, não é? Ah, mas ali, Farias é Faria, mas eu... Aí Paulo dá um... Eu vou ler rápido aqui o currículo de Paulo, se alguém se encaixar aqui, levanta a mão. Mas ele diz assim, eu poderia confiar em mim. Eu poderia confiar na minha capacidade. Eu poderia confiar na minha experiência. Eu poderia confiar no meu conhecimento. Eu poderia confiar na minha sabedoria. Eu poderia confiar na experiência que eu tenho, que eu já tive, que eu já vivi, por onde eu andei. Pouca gente passou por onde eu passei, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, ele falando no mundo dele, e nós podemos falar no nosso mundo hoje também. E Paulo começa a dizer assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Eu sou circuncidado no 8º dia de vida. Tem gente que não foi circuncidado, vive dizendo que é circuncidado pela fé. Eu, além de ser pela fé, eu também fui na verdade, eu passei por isso. Quem já passou por isso? Ele começa a falar do currículo dele, pertencente ao povo de Israel. A gente está dizendo aqui que é pela fé, Abraão, mas ele não, ele era pertencente, ele era de verdade. Ele era original, né? Ele não era uma dessas comparações feitas aí em outros países, né? Então ele diz assim, a tribo de Benjamim, aquela que ficou, não foi a que dispersou, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, quem é que entende da lei? Quem é que entende da Bíblia? Quem é que conhece isso aqui? Quanto à lei, para vocês entenderem, eu era fariseu, aquele cara que sabia tudo, que dominava tudo, que zelava, que cuidava. É um currículo invejável. Nessa época de YouTube, aparece tantos doutores, especialistas em divindade, e se você for ver, pede currículo, o cara não tem nada, mas o Paulo tinha. Ele diz assim, quanto ao zelo, eu era tão zeloso pela lei de Deus, que eu cheguei ao ponto de perseguir a igreja. Algum irmão aqui já perseguiu alguém por causa do evangelho, para dizer em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do evangelho, eu vou chegar a perseguir uma pessoa? A gente deixa para lá. Nós estamos moldando o discurso do evangelho com medo de processo judicial. Então, qual é o zelo que nós temos? A gente está lendo Diário Oficial todo dia para ver como vai conduzir o evangelho hoje, irmão. E o Paulo disse assim, se for para falar de zelo, eu cheguei ao ponto de perseguir a igreja, de ter sangue derramado nas mãos. O sangue de Estevão está aqui, ó, tatuado, desenhado, manchado. Então ele está dando um currículo que poucas pessoas nessa terra poderiam apresentar. Quanto à justiça que há na lei, o cara diz assim, eu sou irrepreensível. E ele falando sobre isso, para que ele diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de quê, irmãos? Por causa de Cristo. Porque Cristo veio para zerar a história de todos. Cristo veio para tirar aquele que está lá em cima no pedestal e colocar aqui embaixo, e tirar aquele que está lá embaixo no poço e colocar aqui em cima. Cristo veio para nivelar a todos, para que nós pudéssemos olhar uns para os outros, sentar na mesma mesa, sem nenhum lugar de preferência, e podermos nos chamar de irmãos. O meu currículo, o seu currículo, a minha habilidade, a sua habilidade, Paulo diz aqui que vale como esterco para não ser mais grosso. O que você pensa que é? Aquela velha frase que a gente conhece, né? Quem você pensa que eu sou? Se for para responder pela Bíblia, você vai dizer, cara, talvez um esterco. Porque Cristo veio para nivelar a todos, porque se não fosse Cristo, por maior que fosse o zelo, o cuidado, a perseguição, o trabalho, o currículo, por maior que fosse, todos nós estávamos condenados a viver na lama, no fedor do pecado.
condenados à morte e sem direito a nenhuma coisa de Deus, nenhuma herança de Deus, por mais que pudéssemos dar dinheiro, dar oferta, derramar sangue, fazer sacrifícios. Se não fosse por Cristo, todos nós estaríamos na absoluta mesma condição e iríamos perder o dinheiro que tínhamos. Então ele disse, tudo isso eu considero como prejuízo, como perca por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Então, irmãos, eu vou pular aqui para frente, mas eu queria dar essa introdução, para que você que está se sentindo aí, talvez a pior coisa do mundo nessa história, para que você que está se sentindo incapacitado, improdutivo, fraco, afastado, Deus não me ouve, talvez eu esteja longe, talvez eu pequei demais, eu não estou fazendo isso, não estou ofertando, está difícil, e às vezes isso vai recuando as pessoas. Eu quero dizer para você que talvez o cara que esteja na posição que você considera oposta a você, fazendo tudo, ele não está em uma condição melhor do que a sua, porque em Cristo todos nós fomos nivelados, todos nós fomos feitos uma nova criatura. Cristo veio começar uma nova etapa na nossa vida, através de Cristo tudo se fez novo. Vamos cantar Leonardo Gonçalves de novo, não é? Tudo se fez novo, irmãos. Tudo se fez novo. Não é uma doença, não é uma pandemia, não é uma crise que vai fazer com que a gente pare, que a gente pense e fique esperando alguma coisa. Tudo se faz novo em meio à crise, tudo se faz novo em meio à pandemia, porque Cristo veio ser essa novidade de vida para nós a cada dia. Se o sol nasce a cada dia e se põe, se a lua aparece, se as estrelas estão no céu, se o vento sopra e a gente não entende direito, mas continua acontecendo, é uma prova de que a palavra de Deus continua se cumprindo a cada dia. Se cuida tão bem dos pássaros, por que não cuidará de mim? Amém, irmãos? Dá um tempo no teu currículo. Dá um tempo nas tuas especializações. Dá um tempo nas tuas qualificações. E eleva os olhos para os montes de onde o socorro vem. Vamos cantar Leonardo Gonçalves de novo, né? Isso é que dá força para a gente viver. Isso é que renova a nossa vida, é entender que nós não precisamos voltar ao passado, que nós não precisamos lutar pelo normal. Que normal? Nós precisamos olhar para o alvo, irmãos, olhar para a fonte da nossa vida, que não mudou, que continua sendo a mesma. O versículo 12 diz, não que eu já tenha obtido tudo. Ninguém obteve tudo. Ninguém conseguiu tudo, não espera conseguir tudo, isso é uma conversa fiada. Quando eu chegar lá eu conseguirei, quando eu decorar a Bíblia toda eu vou falar, quando eu tiver uma experiência maravilhosa eu vou contar. Deus está agindo na tua vida nas menores coisas, você nem imagina. Amém, irmãos? O céu não precisa se abrir, a terra não precisa tremer, não precisa passar um vento arrepiando teus cabelos. Olha para a geladeira que você vai achar um negocinho que você achou que estava perdido e de repente está lá. Vai na despensa, tem um pacotinho de biscoito que diz que está vencido, mas é melhor estar vencido do que perdido, está lá. Pequenas coisas, uma carona na rua, alguém que te acena. Isso é Deus cuidando de você. A gente ficou muito mal acostumado com esses espetáculos gospel, com esses espetáculos da fé.
onde para ter notoriedade, para ter seguidor, para ter like, a gente precisa contar que estava morrendo numa UTI, e estava lá e desapareceu, e o céu se abriu e tremeu tudo, a terra espatifou, e o anjo saiu voando, e se eu não tiver isso na minha vida, eu não tenho nada, porque acontece com tanta gente, não acontece comigo. Deixa eu te falar, eu nunca vi o céu se abrindo. Meus cabelos não ficam arrepiados, mas eu sei que Deus fala comigo nas mínimas coisas. Já falou através de um cachorro. Porque Ele é o mesmo Deus, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Na verdade, Ele não tem tempo, Ele não está preso a Cronos, Ele não está olhando para a agenda, nada surpreende a Ele. Então não espera conseguir tudo, não espera o certificado, não espera a conclusão do curso, que talvez você não consiga. Paulo diz assim, olha, não é que eu tenha conseguido tudo, não é que eu tenha sido aperfeiçoado, mas mesmo assim, amém, irmão? Não é que tenha vacina, não é que tenha o remédio, não é que esteja resolvido, não é que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Intergaláxia, não é nada disso. Não é que tenha conseguido isso. Mas, versículo 12, eu prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu não sou perfeito. A pessoa que pode derrubar meu currículo por mais bonito que possa parecer, está sentada ali, é minha esposa. Quer saber quem eu sou? Conversa com ela. Não vai olhar meu currículo no LinkedIn. Aquilo ali é só para impressionar os curiosos. Cara, mas não é porque eu não consegui que eu vou parar. É porque Cristo conseguiu que eu vou continuar. Porque como Paulo escreveu no capítulo 4, aos mesmos Filipenses, se há algum louvor, se há alguma exaltação, se há alguma coisa boa, não é meu, não é de mim, é dele, é por ele, é para ele, que são todas, absolutamente todas as coisas. Então, se eu estou conseguindo alguma coisa nesse tempo, não é por mim, é porque Ele me alcançou. Se está acontecendo alguma coisa boa, não é por mim, é porque Ele me alcançou. E se está acontecendo alguma coisa que eu classifico como ruim, porque não é o que eu quero, creia, é por Ele, foi porque Ele nos alcançou. Amém? Porque Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Irmãos, versículo 13, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Se você puder pegar o que você chamava de normal, botar num pacote, amarrar e jogar para trás, faça isso hoje. Porque não era aquele teu normal que vai fazer com que você avance e tenha sucesso. Porque eu nem sei se ele vai voltar a ser normal. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando. Para o quê, irmão? Para o que está na frente. Para o que está adiante. Não sou contra quem pede ajuda, mas tem gente gastando muito dinheiro aqui para ouvir essa frase. Que está escrito aqui há muito tempo. Larga o passado, larga a coisa velha, larga a tua história. Deixa esse orgulho besta para fora, porque você foi médico, porque já trabalhou em multinacional, porque já fez isso, já fez aquilo, e agora, cara, esquece tudo isso e segue em frente.
Esquece todo o normal e segue em frente. Porque a igreja esbarrotava, era gente pelas paredes, subindo no teto, com a cabeça para baixo. Esquece isso e segue para frente, igreja. Pode ser triste, pode ser bonito, mas eu não sei se vai voltar a ser assim. O nosso alvo continua o mesmo. O objetivo da igreja continua o mesmo. O objetivo de Deus continua o mesmo. O objetivo de Cristo continua o mesmo. Nada mudou, não vai mudar. Então esquece tudo, vamos seguir em frente, porque tudo se fez novo. Nós estamos aqui montando uma mesa com pão, com vinho, para Cristo falar pelo próprio sangue, pela própria carne, dilacerando o seu próprio corpo, para dizer, a partir de agora, tudo se fez novo. E todas as vezes que vocês comerem do meu pão e beberem do meu sangue, é para que vocês se lembrem que existe uma aliança. Não é um pacto que vai acabar com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, como a gente escuta por aí. É uma aliança, é algo que não tem fim, é algo eterno, é algo que foi selado com o sangue do Cordeiro. Todas as vezes que fizerem isso, façam como memorial, para lembrar do que eu fiz por você, para que você pudesse entender que a cada dia vocês têm um novo sol, que a cada dia vocês têm uma nova vida, que a cada dia vocês têm um futuro pela frente garantido por mim. Se dependesse de mim, da minha qualificação, da qualificação do pastor, da igreja, do ministério, irmãos, está tudo quebrado. Quem sou eu para cuidar da minha esposa, das minhas filhas? Quem sou eu? O que eu posso garantir de suprimento, de trabalho, de saúde? O que fazemos porque Cristo faz através da nossa vida. Então o que vamos continuar fazendo pelo mesmo motivo, porque Cristo continuará fazendo através da nossa vida. Amém, irmão? Isso está aqui. Não para a igreja lá dos Filipenses. Isso está aqui para a igreja de Cristo, no ano de 2021. No dia que vivemos e chamamos de hoje, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, presta atenção, acho que há umas 2 semanas eu estava falando sobre isso em um outro local aí. A igreja de Jesus Cristo já tem idade suficiente para ser madura. Amém? Já tem idade suficiente para entender o que é a vida. Já tem idade suficiente para não acreditar mais em Papai Noel. O apóstolo Paulo está dizendo, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Quando ele escreveu aos Coríntios, ele estava falando o amor e tal, e o amor é uma coisa muito séria. Amor não é para menino. Porque quem ama nem pensa mal, muito mais fala mal, ou menos tuita mal, ou publica mal. Quem ama nem pensa mal, quem ama não espera resposta, feedback, pagamento, nada. E quando ele estava falando a respeito disso, ele parou e disse assim, porque quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas agora que sou homem, agora que chegou a maturidade, eu tenho que fazer coisas de homem. Nós, como igreja, eu falo como igreja, estamos vivendo um tempo difícil, sim, sempre. E tempos difíceis são vividos com maturidade. Menino, nessa hora, bota o beicinho para cima, corre, se esconde, não quer comer, não quer falar, fica de mal. Mas nós, os homens, as mulheres, que somos maduros aqui, em tempo de crise, a gente fica de mal
Ou corre para cima para trabalhar, Abinho? A gente corre para cima. A Bíblia diz que é para a gente ter discernimento e entender o dia mau que ele chega. Então a igreja de Jesus Cristo, irmão, eu estou falando com a igreja de Jesus Cristo, não pode viver com um menino nesse tempo, pedindo presente, fazendo provinha, e se me der eu faço, se não me der eu não faço, eu estou de mal e vou esperar isso. Sejamos homens e mulheres maduros, porque o apóstolo Paulo disse que os que são maduros esquecem o passado, deixam as coisas para trás e seguem em frente. Porque o nosso alvo continua sendo o mesmo. A gente não vai esperar que a coisa fique ao nosso favor, irmãos. Tem empresários, tem comerciantes que estão aí parados esperando mudar, e tem outros que já se reinventaram e estão seguindo porque tem um alvo, tem menino em casa esperando, tem empregado para funcionar, então alguns estão se reinventando, esquecendo 10, 15, 20 anos de história de comércio, a história dos pais, deixa isso para lá. Tempo que já passou, tudo se fez novo. À meia-noite o sol se abre, tudo brilha. Tudo se fez novo. Jesus Cristo morreu para dizer que tudo se fez novo, independente do que aconteça na terra, tudo se fez novo. Evangelho não tem outro nome, evangelho é novidade de vida, não é caduquice do passado. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, da minha avó, dos meus avós, que eu nem sei quem foram, louvo a Deus pela vida deles, mas é passado. O que eles faziam não funciona mais. As ferramentas que usavam não funcionam mais. O que permanece firme, inabalável, é a palavra que sai da boca de Deus. Essa não muda, essa permanecerá eternamente. Então, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, tem alguém que pensa de modo diferente do que isso aqui? Paulo considerou. Isso também Deus lhes esclarecerá. Então tem alguém que está pensando diferente, que ainda acha diferente? Tenha calma. Não para por causa dele não. Deus vai trazer luz na cabeça dele. A responsabilidade, irmãos, não é nossa. Amém? Amém? Eu falo todo dia e o cara não entende. Eu prego a Bíblia na cabeça dele e ele não entende. Eu coloquei a Bíblia dentro do travesseiro e ele não entende. Eu coloco o decalque e ele não entende. Eu tatuei no braço dele e ele não entende. Cara, fica frio. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Vou levar o meu marido no culto domingo, porque domingo ele vai falar e levar. Tolice. Se Deus quiser falar com ele, ele fala com ele através de um sapo. Você acredita nisso, irmão? Porque o poder não está em mim, não está em ninguém, o poder está nas mãos de Deus. E Ele é quem pega o que Ele quer, quando quer e como quer, e faz do jeito que dá na cabeça dele. O salmista diz assim: quem é o seu Deus? Perguntaram para mim, quem é o meu Deus? Ele diz: o meu Deus tem olho e vê, tem mão e pega, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, tem pés e anda, e faz tudo de acordo com o que dá na sua cabeça. Esse é meu Deus, é um ser supremo, poderoso, eterno, que não vive dentro de uma caixa, que não vive dentro de regras, que não nega a si mesmo, mas faz tudo de acordo com como Ele quer. Ele é assim. E eu não sou Deus. Nós não somos Deus. E quem escreveu tudo isso foi Deus. E ele diz assim: se alguém pensa diferente, te acalma, Deus vai esclarecer na vida deles. Tão somente, irmãos, para encerrarmos, versículo 16, tão somente, vivamos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Não olha para o lado.
Não faz aquela perguntinha para o seu colega, para o seu coleguinha que está sentado. Não olha para o lado para saber o que foi que Keila alcançou, o que foi que Roberto alcançou, o que foi que o Júnior, o que foi que o Binho alcançou. Não olha não. O que eu peço a Deus nesse momento é que haja consciência no seu coração. Que os seus olhos sejam abertos e iluminados, para que você possa ver o que você já alcançou em Cristo. E pelo poder de Jesus, do sangue de Jesus, não tenta qualificar isso como bom ou ruim, como muito ou pouco. Aquilo que Deus já te deu, aquilo que Ele já colocou na tua mão, aquilo que você já alcançou, não pela sua força, não pelo seu braço, não pelo seu sangue, mas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, aquilo que você já alcançou em Cristo, é com isso que você vai seguir. É dessa forma que você vai caminhar. Você tem que crer que isso é suficiente, se não for um pão grande, se não for um pão muito maior, que seja um pedaço pequeno, mas que isso será suficiente sim para o seu dia a dia. É por isso que falamos na ceia, que não é uma refeição para que a gente saia daqui empanzinado, cheio, bêbado, não, mas todos vão comer um pouquinho, e esse pouquinho que Deus permitir que chegue na sua mão, é isso que você tem que segurar e entender, que Deus é poderoso e suficientemente capaz de fazer com que tudo seja suprido através desse pouco que tem em tuas mãos. Na epístola de Pedro ele disse, porque nós já recebemos de Deus absolutamente tudo o que precisamos no que diz respeito à vida e à piedade. Paulo está dizendo, vamos viver como homens e mulheres maduros, vamos viver como uma igreja madura. Se é com 20%, com 15%, com 50%, vamos abrir os olhos, vamos viver com isso, vamos avançar com isso, vamos pedir a Deus novas estratégias. Deus, eu não estou vendo tudo, o que é que você quer que eu faça? Eu não tenho tempo. Quer ler comigo o capítulo 7 de Atos? Quando veio a perseguição sobre a igreja, estou falando de perseguição de verdade, não estou falando de limitação de culto, não. Onde espalharam tudo, prenderam todo mundo. A minha Bíblia diz que por onde as pessoas passavam, os milagres iam acontecendo. E acredite, eles viviam debaixo de um decreto de verdade. E sem prédios, sem nada a favor, sem abaixo-assinado, os apóstolos eram conhecidos não pela farda, não pela bandeira, não pelo crachá, mas porque os frutos aconteciam, milagres e prodígios estavam acontecendo, porque eles tinham aquilo apenas que eles receberam, irmãos. O que Deus colocou em nossa mão, vamos seguir, não desespera. Chega na tua empresa, na tua loja, no teu trabalho, olha para aquilo e entende que aquilo foi Deus quem te deu, foi Deus quem colocou. Então, se tem pouco, tem muita gente para comer daquilo, tira das suas mãos e entrega nas mãos dele. Deixe que ele pegue esse pouco que você acha que é pouco, deixe que ele reparta, porque se você colocar na mão de Deus, ele vai quebrar. Às vezes não dá, porque a gente não acha que é pouco e vai cuidar e vai administrar. E quem sabe, quem já disse que nós somos bons administradores de bênção? A nossa natureza é acumuladora, a nossa natureza é insegura, a nossa natureza vai guardar primeiro, vai estragar no armário, vai estragar na despensa, vai estragar na geladeira. Mas se você entrega um pedaço de pão na mão de Deus, como Deus entregou o seu filho como um pão vivo para alimentar o mundo, a primeira coisa que ele faz é como ele fez no dia da ceia. Ele pegou a si mesmo e disse, eu vou me partir, porque eu sou um pão partido. Então entrega o pouco que você tem nas mãos de Deus, ele vai partir e ele vai ser responsável pela multiplicação. Assim como aquele pequeno menino lá entregou um lanche e aquele lanche se multiplicou e ainda sobrou. Precisamos assumir a responsabilidade daquilo que temos falado de viver por fé. Não desespera.
é com aquilo que tem nas suas mãos que Deus vai operar, porque foi Ele quem te deu. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. Você vem a mim com paus, com pedras, com marketing, com blips, com todas as coisas que existem hoje de tecnologia. O meu comérciozinho é pequeno, eu não tenho como chegar no meu cliente. O que é que você tem? Eu só tenho aqui umas pedrinhas, 5. Pega uma e joga. Mas que seja jogada sob a orientação do Espírito Santo de Deus, e essa única pedrinha vai atingir o lugar certo, na hora certa, no momento certo, e vai trazer aquilo que você precisa, não para a sua glória, não para a sua honra, mas para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre, que morreu um dia na cruz do Calvário, para que tudo se fizesse novo. Os irmãos agora são designados aí para servi-los. E eu peço que eles assumam o seu papel. E tira esse tempo aí, irmão. A gente tem, assim, um hábito muito grande de se vitimizar, né? A gente se vitimiza por tudo. Mas a Bíblia não fala assim. Uma hora a gente diz que não tem nada. O que é que você tem? Não tem nada. O que é que você tem? Não tenho nada. Aí vem uma enchente, depois da enchente você vai no mesmo lugar. E aí? Perdi tudo. Você disse que não tinha nada, que vai perder tudo. Então você tem sim. Deus já te deu sim. Tudo que você tem foi Deus quem te deu. Vamos ser maduros, vamos conversar seriamente em casa, com os empregados, com as pessoas que estão próximas da gente, para que a gente entenda que nos tempos difíceis, nós precisamos ser maduros para avançar. Amém? Os irmãos vão servir o pão, vão servir o vinho, e nós vamos participar desse momento agora, que é muito especial para a igreja. Agora você não vai comer um pedacinho de pão e tomar um pouquinho de suco de uva para cumprir uma cerimônia mensal da sua igreja, não. Você não vai comer um pedacinho de pão e tomar um suco de uva para que essa semana e o mês que está começando seja abençoado. Não, não é isso não. O objetivo não é esse. Você vai comer um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, que não garante nenhum lanche, só para você se lembrar que um dia o nosso Cristo entregou a si mesmo, rasgando a sua carne e derramando o seu sangue, para que nós tivéssemos garantia de um novo começo. Amém? Como eu falo, nós seguimos o que a Bíblia nos diz nesse memorial. Nós temos o pão e temos o vinho. Nós vamos orar agora não para santificar o pão e o vinho. É pão de padaria e suco de uva do supermercado. Isso não vai ficar santo. Nós vamos orar agora para que o seu entendimento seja realinhado com o verdadeiro propósito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Pai querido, te agradecemos em nome de Jesus por esse tempo, Pai. Te agradecemos porque estamos em um momento aqui de memória, Pai. Um momento na mesa, um momento de refeição. Crendo, Senhor, que o Teu sacrifício não foi em vão, Pai. O Teu sacrifício não está desatualizado. E agora nós vamos distribuir o pão e o vinho para os nossos irmãos aqui, as pessoas que estão nessa mesa, nesse momento. E pedindo ao Teu Espírito Santo que já habita em nós, que nos faça lembrar, Senhor Deus, o que foi a Tua conquista por nós. Que faça, Senhor Deus, baixar nossa bola nesse momento para entender que o que nós conseguimos hoje não foi pela nossa habilidade, nem porque nós somos o A, o B ou o C, porque nós somos o tal, porque nós somos o cara, não. O que nós temos hoje é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque Cristo, o Teu Filho, conquistou tudo para nós na cruz do Calvário: o suprimento, a saúde, a paz, a vida nova.
a herança eterna. Vamos apresentar agora, Senhor Deus, a tua igreja nessa mesa, Pai, participando do pão e do vinho, para que o teu nome seja elevado acima de todo nome e glorificado acima de todo nome, porque um dia Cristo morreu para que nós pudéssemos ver tudo novo a cada dia. Por isso te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos rolar o Leonardo Gonçalves aí, né? O negócio aí já passou. Leonardo Gonçalves. Tudo novo. Louvado seja a ti, Senhor. Meia-noite, irmãos. É um novo dia chegando. Meia-noite, ao contrário do que o cinema mostra, ao contrário do que Hollywood mostra, não é tempo de terror, não. É tempo de um novo dia. Não é tempo de medo, é o tempo de esperança. É um novo dia chegando, uma nova etapa chegando. É o rei. As mulheres chegaram cedo. E onde está o Cristo? Cadê Jesus? Disseram, ele não está aqui, ele ressuscitou. Porque tudo se fez novo. Um novo tempo, uma nova palavra, uma nova fé, uma nova forma de viver. Sai das sinagogas e vai andar pelo mundo. Foi o que Cristo veio trazer. Leia a história. Sempre que a igreja foi perseguida, nunca o plano de Deus foi frustrado. Vamos matar os profetas. Pode matar os profetas, nasceram para isso. Vamos matar esse que diz que é o Cristo, Jesus, pendura, mata, é isso? Vocês estão cumprindo o propósito, estão ajudando, estão fazendo parte do plano. Nasceu para isso, porque ele desceu do céu para viver como homem, para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas ele subiu. E ele disse, fiquem tranquilos, fiquem calmos. O Espírito Santo de Deus, o meu Espírito virá sobre vocês. Aí então, vocês serão qualificados, capacitados para serem minhas testemunhas. Não apenas aqui em Jerusalém, não apenas aqui em Natal, em Macau, em qualquer lugar do mundo ou do Brasil, mas em todos os lugares por onde vocês forem. Minhas testemunhas. Não serão meus cantores, meus pregadores, meus palestrantes. Serão minhas testemunhas. Onde você chegar, alguém tem que ter testemunho de Deus na sua vida. Isso é a igreja. Aonde a sua boca se abrir, você vai ter que dar um testemunho de Deus na sua vida. Isso é a igreja. Essa semana eu falei com uma moça de uma equipe lá em Fortaleza, pelo WhatsApp. Eu disse, bom dia, tenha um excelente dia. Ela disse, eu gosto de falar pelo WhatsApp. Eu gosto de falar com você, porque quando eu falo com você, eu sinto paz. Minhas testemunhas. Testemunhas de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da vitória de Deus. Não espetáculos, irmãos, não vivemos aqui. Não fomos chamados para viver uma vida espetacular nessa terra, dando show. Fomos chamados para viver uma vida sobrenatural. Onde parece que não tem nada, lá tem. Onde não vemos solução, lá tem. Onde não tem coisa grande, lá tem. Porque nós estamos lá em nome de Deus. Vida sobrenatural. Veja a vida dos apóstolos. Quem que é a vida dos apóstolos? Quão glamurosa era a vida deles? Quão glamurosa era a vida deles? Irmãos, o Evangelho não nos chamou, nós não fomos chamados para viver aqui dando show, nem dando espetáculo, nem ostentando nada no Instagram. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus Cristo aqui na terra, em Natal, em Rio Grande do Norte, do Brasil e onde quer que nós cheguemos, irmãos. É a igreja, sendo igreja, revelando ao mundo o Deus que nós dizemos que temos. Isso é um novo tempo. O rei se mostra no horizonte. Jesus Cristo ressuscitou. Há esperança. Jesus Cristo ressuscitou.
É um novo tempo. Nós estamos aqui nesse domingo comendo um pedaço de pão e tomando um pouquinho de vinho para dizer que tem um novo tempo a cada dia na nossa vida. E se você precisa disso todo dia, vai no supermercado, compra uma garrafa de suco de uva, compra um pão todo dia e faça isso literalmente todo dia. Se você precisa disso, nada de errado, mas você não pode esquecer de que você foi chamado aqui nessa terra e nessa caminhada deve deixar tudo para trás. A minha Bíblia diz que o meu Cristo não está pendurado numa cruz. Ele está sentado à destra do Deus Pai. E do seu lado tem uma faixa dizendo vencedor. Ele não vive se lamentando da surra que levou. Não vive se lamentando da rejeição dos amigos e dos parentes. Ele vive a sua vida cumprindo o seu propósito, seguindo o alvo. Olha para a sua mão. O que você tem é suficiente para viver nessa terra. Amém? Está todo mundo já servido aí? Falta só eu, né? E Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, ele repetiu o que Jesus nos ensinou. Que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e partiu esse pão. Por isso que nós temos aqui um pedacinho de pão. Eu ainda acho ele muito cortadinho, está todo quadradinho. Ele disse: esse pão partido é o meu corpo, que foi partido por vocês. Todas as vezes que vocês comerem, participarem dessa cerimônia, lembrem do que eu fiz por vocês. Para que, sendo minhas testemunhas, vocês também possam fazer por quem? Pelos outros. Então a irmã disse aqui, né? Aí eu entreguei minha mãe na mão do Senhor. Que decisão! Por que a gente não faz logo isso cedo? Né? A gente espera, mãe, cadê mãe? Está demorando? Mãe. Por que você espera seu filho dar errado para você entregar na mão de Deus? No dia que eu soube que eu estava grávido, no papel eu já disse, não é minha. Pulei logo fora. É tua, Senhor. A gente quer cuidar de filho, quer cuidar de marido, quer cuidar da vida, quer cuidar de tanta coisa. Cara, entrega nas mãos de Deus, que é Ele quem sabe vai fazer. Agora fica preparado. Porque Ele pode pegar esse filho, a primeira coisa que Ele vai fazer é partir esse filho. E entregar para outros. Mas se for partido por Deus, está bem partido. Está cumprindo o propósito. Está cumprindo o projeto. Então Jesus disse, esse é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. Que você possa participar desse pão. Graças te damos, Senhor. Pelo teu corpo partido, Pai. Pelo teu corpo foi partido por nós, Pai, na cruz do Calvário, garantindo saúde. Que Ele levou sobre si todas as enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas feridas, pelas pisaduras, pelas surras que Ele levou, por causa disso nós somos sarados. Para que a gente não pudesse mais pensar no passado e acreditar que o que estamos vivendo foi pelo que passamos, pelo que vivemos, nossos pais, nossos avós. Não vivemos maldições hereditárias, vivemos bênçãos hereditárias, porque somos herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, de todas as bênçãos celestiais que foram definidas para nós, o seu povo, a sua igreja, antes da fundação do mundo. Meus pais, meus avós não têm interferência no projeto de Deus para a minha vida. Podem ter sido usados como um instrumento, mas o que Deus estabeleceu para a minha vida é isso que vale. É isso que vale.
Da mesma forma, quando pegou o vinho, ele disse aqui: isso aqui é a nova aliança que eu faço com vocês. Não é um pacto de tempo, não é por 5 anos, ou 7 anos, ou 14, ou 21, não, nada disso. É uma aliança eterna. Uma aliança eterna, uma nova aliança. A gente está lembrando hoje que Deus não parou no tempo, que Deus não está esperando voltar ao normal, porque a aliança dele continua eternamente conosco. E todas as vezes que vocês beberem desse aqui, vocês vão lembrar que existe uma aliança de Deus com você. O Davi se alegrava e cantava e dizia: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto, eu danço. Quando o Espírito de Deus se move nele, ele vivia numa aliança inferior. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para que o Espírito Santo de Deus não baixasse em mim, mas para que ele habitasse em mim todo o tempo. Davi daria o seu braço direito para ter o que nós temos hoje, uma aliança infinitamente superior, assinada pelo sangue de Cristo. Amém? Deu para lembrar disso? É para lembrar, irmão. É para lembrar. Para que através de um mesmo sangue nós pudéssemos ser irmãos de uma mesma família, de um pai que continua cuidando de nós. Amém? Possamos viver com maturidade, irmãos. A festa, as bodas do Cordeiro. Jesus Cristo não é pedófilo, não. Ele não vai casar com menina, não, irmãos. Ele vai casar com uma mulher madura, sábia, consciente, que entende que existe dia bom e dia mau, mas que nem o dia bom e nem o dia mau podem mudar a sua natureza, e nem a aliança que Deus, o Pai Eterno, tem conosco. Você faz parte dessa igreja, você faz parte desse corpo, você tem esse mesmo sangue. Então toma esse copinho de vinho. Meia-noite. Olha o seu relógio, que horas são aí? Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte. É meia-noite. Um novo começo para vocês. Tenham uma excelente semana, um excelente mês. Que Deus continue abençoando.